Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente vai trabalhar hoje utilizando esses retalhos pequenininhos para a gente ver que dá para aproveitar bastante coisa. Então, vamos lá para o primeiro passo. A gente vai escolher os tecidos que a gente vai usar para a gente poder fazer os cortes necessários. Depois que nós escolhemos os tecidos, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai cortar esses tecidos do mesmo tamanho. Para esse projeto de hoje, eu resolvi fazer os cortes nessa medida aqui, de 7 centímetros por 8. Então, todos os tecidos que eu escolhi, eu cortei nessa mesma medida. Hoje, para esse projeto, eu fui unindo tecidos dessa forma, porque como eu tinha bastante retalho no tom de rosa, eu resolvi intercalar os tecidos para que eles ficassem com esse tipo de desenho aqui. Então, eu repeti alguns tecidos e o rosa que eu tinha mais, eu fui intercalando de um a um até ficar com este desenho aqui. Esse aqui é o corte na medida que eu vou precisar para fazer o projeto. Ele tem 40 por 40. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é um corte de 40 por 40. No caso de vocês resolverem usar os retalhos, vai ficar dessa forma, mas vocês podem utilizar um tecido liso também para fazer esse projeto, tá bom? Então, além da nossa montagem de retalhos na medida de 40 por 40, nós vamos utilizar também um corte de manta acrílica. Eu uso, no caso, a R2, na mesma medida, 40 por 40. E um outro tecido que a gente vai utilizar para forro, na mesma medida, 40 por 40. Agora, o primeiro passo para esse projeto, a gente vai fixar com uma costurinha de segurança a montagem que a gente fez com retalhos sobre a nossa manta acrílica. Então, eu vou lá passar uma costurinha de segurança em volta de toda a peça e volto aqui para a gente dar prosseguimento. Depois de ter passado a costura de segurança em volta de toda a peça, eu aproveitei no caso aqui também e sobre as emendas dos retalhos, eu passei uma costura fazendo uma espécie de quilt para a peça ficar bem fixa aqui na manta. Depois de ter feito isso, a gente vai precisar, nos 4 cantinhos da peça, de fazer uma marcação de 8 por 8 centímetros. Essa marcação de 8 por 8 centímetros vai ser onde nós vamos fazer as caixinhas de leite. Então, nós vamos marcar na peça principal, nos 4 cantinhos, aqui 8 centímetros, e vamos repetir o mesmo no tecido de forro. Porque no tecido de forro, a gente vai precisar cortar nos 4 cantinhos também a caixinha de leite com essa medida de 8 por 8. Então, nós vamos riscar e vamos cortar nas 2 peças. Depois de ter recortado nas 2 peças as caixinhas de leite nos 4 cantos, o que que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai unir os 2 cortes das caixinhas de leite e vamos na máquina passar uma costurinha nos 4 cantos. A gente vai repetir a mesma coisa. A gente junta o direito com o direito, para que a costura fique pra dentro, tá? A mesma coisa a gente vai fazer no tecido de forro. A gente junta o direito com o direito e vai lá na máquina passar uma costura. Depois de costurar dos 4 cantinhos nas 2 peças, as 4 caixinhas de leite, nós vamos ter uma peça de forro, que é essa aqui, e a peça estruturada com a manta. Nós vamos deixar essa peça aqui com o avesso pro lado de fora. Vamos pegar a peça de forro, vamos virar o lado direito para fora e nós vamos vestir a peça que está estruturada
com a peça de forro, dessa forma aqui, ó. Juntando costura com costura. E aí, agora, a gente vai levar na máquina para passar uma costura de segurança em volta, unindo forro com peça principal. Depois do forro unido aqui com uma costurinha de segurança, a gente já vira o lado de fora para cá e deixa o forro aqui para dentro. A gente vai precisar agora de um corte de filó de aproximadamente 1 metro por 20 centímetros de altura. 1 metro de filó com altura de 20 centímetros. E vamos precisar também de viés, porque agora o que que a gente vai fazer? A gente vai vir, vai passar uma costura unindo as duas pontinhas aqui do filó, né? A gente vem, dobra, passa uma costura reta e esse filó vai ficar fechadinho dessa forma. Depois dele fechado, nós vamos prender o filó já costurado aqui na nossa peça principal. Depois dele costurado, a gente vai vir prendendo ele aqui do lado de fora, em volta de toda a peça, com a ajuda do viés. Então, eu vou lá fazer essa costurinha e volto pra gente continuar. Depois de fechar o filó com a costurinha de segurança, eu pego a peça, coloco o avesso da peça pra fora, né? O forro, a parte interna, eu ponho pra fora. E a parte principal eu coloco pra dentro. Aí, eu vesti o círculo de filó na peça. E aqui na beiradinha, eu prendi com alfinetes, pra mim ter noção de distância, porque aí a sobrinha, eu fiz uma pinça no rumo onde está a emenda, que isso aqui vai ser a parte de trás da peça. Aí, eu coloco a peça principal com o forro pra fora, coloco o encaixe do filó e venho com o viés que eu vou utilizar, lado direito do viés voltado para baixo, abro o viés, que aí eu vou passar uma costurinha aqui na beirada, prendendo as três partes, a peça, o filó e o viés. E depois da costura pronta, eu venho e viro, fechando o viés. Então, eu vou lá para a máquina, faço isso e a gente continua. E agora, depois do viés já completamente rebatido, nossa peça já está virada do lado direito, nós vamos fazer o acabamento da peça. Nós vamos precisar de um cordão de 1,5 metro. E para fazer o acabamento dessa parte superior aqui do filó, ou a gente vai cortar uma tira de tecido de 8 centímetros por 1 metro, ou no caso, eu aqui preferi utilizar viés, para poder combinar o acabamento aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma tira de viés lisa, com a tira de viés estampada, que eu usei pro acabamento, e eu uni esses dois viés por um dos lados, só a parte de cima, de forma que aqui ainda ficou aberta. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar do lado contrário, onde está a emenda do filó, vou marcar aqui o meio. E do lado contrário, ao invés da emenda, desse lado aqui, que é a frente da peça, eu vou pegar a pontinha do filó, vou encaixar na beiradinha do viés, onde está aberto, e vou costurar aqui na beiradinha. Vou fazer isso na peça toda de fora a fora, prendendo este canalzinho de viés aqui em toda a peça de fora a fora, de maneira que ela se encontre aqui. Então, vai ficar duas aberturas de viés aqui, por onde eu vou passar a cordinha que a gente vai dar o acabamento na peça.
Depois de costurado aqui o viés em volta de toda a peça, a gente tem aqui um canal por onde a gente vai passar a cordinha de acabamento. Então, eu vou aqui, ó, encaixo ela de um lado, uma abertura. Vou arrumar alguma coisa para me auxiliar. Eu tô usando aqui um clipe velho, né? Se vocês tiverem um passador de elástico, alguma coisa assim aí, dá para vocês utilizarem. Aí, eu vou passar a cordinha aqui por dentro, em volta de toda a peça, e fazer a amarração ali na frente. E tá pronto um porta-pão super simples, rapidinho de fazer, e aproveitando os nossos retalhos, que eram retalhos pequenininhos, que a gente provavelmente ia ter muito pouca coisa para poder fazer com eles, né? Então, tá pronta aí uma peça útil, super rápida. Espero que vocês gostem. Se inscreva aí no canal quem ainda não foi inscrito. Deixe seu like quem já foi inscrito. Aqui na pontinha do cordão, eu dou um nozinho aqui. Prontinho. Aqui agora é só a gente franzir aqui o suficiente para dar um laço, né? Olha que prático. Tá pronto o nosso porta-pão. Espero que vocês tenham gostado. Uma peça rapidinha de fazer. Gastou pouquíssimo material. Deixe seu like e se inscreva no canal. Super bem.